Graça e paz, irmãos. Que bom poder estar aqui novamente com os queridos e as queridas e iniciar, mais uma sequência de estudos da nossa EBD online. A partir de hoje a gente vai estar desenvolvendo, o livro de Tiago, seguindo aquela sequência do material do Max Lucado, de lições de vida. Mas dessa vez a gente vai começar a estudar o livro de Tiago. A gente terminou o livro de Colossenses e Filemon e a gente vai partir agora para Tiago. Então, é um prazer tê-los aqui, por enquanto ainda online, mas a gente já está começando a voltar, se Deus quiser, daqui a um tempinho a gente está voltando definitivamente, poder compartilhar dessas conversas boas, interagindo melhor com os irmãos presencialmente. Mas vamos continuar, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer mesmo na dificuldade, E é disso que esse estudo vai falar hoje, Como é que a gente consegue progredir, como é que a gente consegue vencer, diante das provações. Então, talvez seja um bom exemplo do que a gente vai falar, do que a gente vai tratar hoje, essa situação que a gente está vivendo. A gente sabe que é uma situação difícil, mas que com a graça do Senhor a gente vai estar ali alcançando vitória nesse processo. Vamos orar, pedir ao Senhor que possa nos abençoar e nos ajudar a transmitir a palavra dele. Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por teu carinho, obrigado por tua paciência conosco, Senhor. Obrigado também, Senhor, pelas provas que Tu nos colocam à frente, porque sabemos, Senhor, que quando somos provados, Senhor, temos a possibilidade de crescer. Abençoa-nos em tudo, Senhor, usa-nos para poder transmitir a Tua palavra e que essa palavra possa alcançar, Senhor, guarida no coração dos irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, vamos trabalhar a graça do Senhor. Bom, queridos, vamos começar o nosso trabalho, nosso EBD, nosso EBD online, como os irmãos já sabem bem como é que a gente trabalha, Vamos trabalhar com aqueles recursos que o livro do Max Lucado nos traz. Como disse aos irmãos, nós iremos aí começar a trabalhar o livro do Tiago, o livro do apóstolo Tiago, E é importante, a gente perceber um pouco desse livro. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, por que esse livro foi escrito, quem o escreveu. Tá? Nosso texto base vai ser Tiago 1, de 1 a 11. Tá joia? E nossa temática hoje vai ser crescendo no meio das provações. Eu achei muito bonita essa imagem, dessa flor surgindo aí no meio do deserto. E é por isso que a gente escolheu, porque representa bem a ideia da gente crescer diante das provações, diante das adversidades. Mas aí a grande pergunta, como eu falei anteriormente, é por que Tiago escreveu este livro? E uma coisa importante também para a gente entender é quem foi esse Tiago que escreveu esse livro. Então, de antemão, eu posso dizer a vocês o seguinte: quem escreveu o livro de Tiago foi Tiago, o irmão de Jesus. Ele saiu de uma situação de incredulidade. Vocês vão ver que nos evangelhos, que a princípio os irmãos de Jesus eles eram descrentes, mas depois eles alcançaram, eles entenderam a dimensão da graça do Senhor. E Tiago estava ali. E Tiago foi um desses homens que entenderam e saíram da condição de não crente ou descrente para uma pessoa de fé, que se tornou aí um grande baluarte, um grande símbolo, um grande homem dentro do reino do Senhor, da liderança, daquele grupo que estava ali, naquele primeiro momento, pregando e levando a palavra do Senhor aos demais. Então esse era Tiago. E o interessante é que Tiago, o irmão de Cristo, ele não se vamos dizer assim, ele não usurpa essa ideia, ele não entra nesse contexto de ser irmão de Cristo, Na maioria das vezes ele se coloca como servo do Senhor, embora irmão, mas ele se coloca como servo, assim como Maria, colocou-se também como serva, tá? Então era um homem humilde, que entregou a sua vida de fato à obra do Senhor, e deixou várias riquezas de mensagens para o povo de Deus, que a gente vai começar a compartilhar um pouco dessas riquezas agora. Então, por que Tiago escreveu esta carta?
questão principal era para resolver alguns problemas que estavam acontecendo ali naquela igreja, né? E ele diz o seguinte: eles estavam passando por duras provações, eles estavam sendo tentados a pecar, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posição de liderança. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Outros não conseguiam dominar a língua. Outros estavam se afastando do Senhor. E havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Se vocês perceberem na prática, tudo isso que Tiago viu, e para a qual ele escreveu a carta, né, não é nada diferente daquilo que a gente vivencia hoje. São os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje, eram aqueles que o Tiago também enfrentava na sua época, né, e para a qual ele dedicou o texto da carta que ele escreveu. Tá? É uma carta de um evangelho prático, é uma carta onde ele chama, né, os cristãos a uma vida de ação, uma vida em que se põe em prática aquilo que tem sido ensinado. É um livro que nos leva a uma reflexão profunda com relação à nossa vivência enquanto cristãos. E é um livro que nos desafia, né, a viver essa vida de santidade e de maturidade cristã. Porque Tiago entende que, no contexto geral, a raiz de todos esses problemas que estavam colocados ali era a imaturidade cristã. Eram pessoas que não amadureciam, eram pessoas que não amadureciam na fé, eram pessoas que se colocavam de modo inseguro e muitas vezes eram levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de ensinamento, muito parecido com aquilo que a gente estudou também lá em Colossenses, né? Onde a igreja estava sendo tentada a entrar em outras doutrinas e a não reconhecer o senhorio de Cristo e a santidade de Jesus Cristo. Então, esse aí era o contexto e por isso foi a razão pela qual o Tiago escreve essa carta. Vamos ler o texto que vai nos dar base, né, para esse estudo e poder aí nos debruçarmos um pouco mais, né? A partir do momento que a gente já entende o contexto, a gente vai começar a ver o sentido que esse texto tem. E diz o seguinte, a palavra do Senhor em Tiago 1, de 1 a 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como uma flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então, veja que o texto é muito bonito, ele escreve de forma bastante... Esse final de trecho, né, do versículo 9, 10, 11, meio que poético, mas tem todo um sentido que a gente vai desfrutar um pouquinho a partir de agora.
como a gente já conhece o modelo, né, que o Max Lucado nos apresenta, primeiramente a gente vai falar um pouco sobre a exploração desse texto, como é que a gente consegue entender esse texto. E algumas perguntas são chaves. Vale ressaltar que eu não tentei aqui responder a todas as perguntas, porque muitas dessas perguntas que são postas pelo Max Lucado são de cunho pessoal, e aí os irmãos que estão acompanhando os estudos vão poder aí respondê-las. Mas vamos aqui a algumas perguntas que ele nos levanta. Primeiro, como as Escrituras exortam os cristãos a reagir às provações? E por quê? E aí o texto de Tiago diz o seguinte para a gente, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha aí como é que as Escrituras respondem para a gente, como é que o Tiago coloca para a gente, né, no seu livro, na sua carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Considerem motivo de grande alegria. Mas como assim? Motivo de grande alegria eu estar sendo provado, eu estar passando por situações difíceis. E aí ele complementa. Sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quando a nossa fé é provada, quando nós passamos por situações difíceis e continuamos confiantes no Senhor, isso produz em nós a perseverança. A gente produz em nós o desejo de continuarmos firmes, a esperança, preserva a nossa esperança no Senhor. Então isso é muito bonito, gente. E é importante a gente destacar esse motivo que ele coloca. Tem um motivo de grande alegria passar por essas provações. É porque a gente entende que a provação é algo que o Senhor nos coloca. Provação é diferente de tentação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas a provação é quando Deus nos prova, quando Deus nos coloca de fato em xeque a nossa fé, o nosso amor por Ele, o nosso desejo de servi-lo apesar das dificuldades. Vocês podem perceber, por exemplo, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, com os amigos de Daniel, por exemplo, que eles são colocados numa fornalha ardente e eles dizem lá, olha, mesmo que o Senhor não nos livre da fornalha, nós continuaremos fiéis. E perceba que eles não estavam tristes com isso. Eles estavam seguros daquilo que acreditavam, da fé que tinham. E isso, para eles, era motivo de alegria, morrer, se fosse o caso, pela obra, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Senhor. Então, é isso que o Tiago está nos exortando. Então, a vida cristã, irmãos, não é uma redoma de vidro, é uma estufa espiritual, Ele é um campo de batalha. Nós somos poupados dos problemas, Nós não somos provados dos problemas, mas nos problemas, tá? Nós não somos poupados dos problemas, mas nos problemas. Então, a grande diferencial, de quem tem Cristo ao seu lado é essa percepção de que não importa a situação, apesar de tudo ao nosso redor estar desabando, apesar das coisas não estarem indo bem, mas a gente tem Jesus Cristo ao nosso lado. Tem Jesus Cristo nos dando suporte, nos dando apoio, habitando o nosso coração, nos dando paz, mesmo nas tribulações. Isso é que é lindo. Nós não vamos ser poupados dos problemas. A Bíblia fala, e Jesus Cristo nos avisou isso, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele promete para a gente, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu estarei com você, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas. E é lindo ver isso. Eu tive uma situação de final de semana passada que foi bem dolorosa, para uma igreja que a gente fez parte, a Igreja Batista de Arthur Lundgren II, um irmão nosso, um menino de 40 anos, novo, e ele veio a falecer com um problema de saúde. E é interessante que o pastor da igreja, tendo conversado com ele e tentando confortá-lo, dizendo que ele iria sair daquela, que o Senhor ia curá-lo, e ele fala para o pastor, olha,
pastor, fica tranquilo, o Senhor já falou comigo, Ele quer, né? Eu sei que Ele vai me levar, mas eu estou tranquilo, estou em paz. E é essa paz, irmãos, é essa paz, né? O pastor Joésio também tem uma experiência, né, com o nosso, o antigo guitarrista dos solos, né, e quantas outras pessoas, né, muitos cristãos, irmãos, que a gente vai visitar num leito de morte, e no leito de um hospital, e a gente pensa que vai edificar aquela pessoa e sai de lá edificada, na segurança, na fé, né? Na esperança, na perseverança que eles passam para a gente, naquele exemplo. Então é isso que o Tiago está nos exortando. Tá? Sabemos que vamos passar problemas, mas sabemos que mesmo na fornalha, mesmo no problema, Jesus vai estar conosco. Então, quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. E é importante também destacar isso. Temos que ficar felizes porque sabemos que nós estamos amadurecendo, que nós devemos aproveitar a oportunidade da provação para amadurecer. É importante isso. Eu lembro que apesar de alguns irmãos possam não acreditar, mas quando mais jovem eu era bastante estorvado, né? Eu me irritava facilmente, tinha dificuldade de manter a minha paciência, né? E aí eu costumo dizer acho que foi o pastor Joés disse uma vez numa mensagem dele, que ele não é paciente, ele é calmo, né? E hoje eu consigo dizer que eu sou paciente. Minha esposa às vezes até se irrita com isso. Mas porque eu orei muito ao Senhor pedindo paciência. É interessante que quanto mais eu pedia paciência, mais problemas, mais dificuldades, mais aperreios assim, no dia a dia eu tinha na minha vida, né? E eu ficava, mas por quê? E aí a gente entende que quando a gente pede paciência, a gente só pode exercer a paciência, né? A gente só pode colocar em prática a nossa paciência se a gente tem problemas. Não dá para você pedir paciência, né, e achar que vai ser uma coisa mágica, que você vai ser paciente de um para o outro. Não. É na tribulação, é na provação que Deus vai te dar a capacidade de domínio próprio para poder ser paciente, para poder manter a calma, para poder abençoar pessoas através disso. Então, é importante a gente destacar. Precisamos de sabedoria para entender, né? E não desperdiçarmos esses momentos em que Deus nos prova e que nos dá a capacidade, né? Nos dá a oportunidade de crescer, de demonstrar e de colocar em prática, né, na nossa vida cristã, os frutos do Espírito. Então é importante isso. Uma outra pergunta que o Max Lucado nos faz é: por que Deus quer que lhe peçamos ajuda sem duvidar? E aí no texto a gente vai ver, ó, a gente está falando de sabedoria, o texto fala de sabedoria, e a gente falou por que a gente precisa de sabedoria, né, no slide anterior, e ele diz o seguinte: peça, né, a sabedoria, porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Está lá em Tiago 1,6. E por que ele fala isso? Por que ele insiste na ideia de não duvidar? Porque, irmãos, a onda do mar, ela não tem estabilidade. Ela está à mercê de todos os ventos e parece ser dirigida, né, e jogado em todas as maneiras, em todas as direções. Então, aquela pessoa que pede, né, duvidando, ela não tem estabilidade espiritual. Ela não consegue, ela não está firmada, ela não tem capacidade, né, de crer que de fato aquilo vai acontecer. E um dos pilares para que o Senhor possa operar nas nossas vidas é a fé. Perceba que em todos os milagres que Jesus opera, primeira coisa que o Senhor vai dizer para ele, para a pessoa, né, que está recebendo aquela bênção é: vá em paz, a tua fé realizou aquela ação. A tua fé, né, fez aquele milagre acontecer. Perceba lá um texto que a gente já usou, né, um texto de Marcos, onde trata da cura de um paralítico, né, que foi colocado pelo telhado. Perceba que o Senhor, ao ver a fé daqueles 4 homens, ele cura o paralítico, né?
nas situações em que Jesus é tocado por aquela mulher que tinha um sangramento, o que é que ela diz? O que é que ele diz para ela? Quando ela toca no manto do Senhor e é curada, o Senhor vira e diz, olha, a tua fé te curou. Então, é importante a gente entender que um pré-requisito para que a bênção do Senhor, o milagre aconteça, é que nós precisamos ter fé. E as pessoas que não têm fé, ou que duvidam, né, elas não têm essa capacidade de crer. E por isso, né, elas podem aí ter dois problemas, né? E aí, a gente coloca aqui, ó. Portanto, aquele que chega a Deus com convicções e esperanças incertas é suscetível de ser movido, né, por cada novo sentimento que possa surgir na sua mente. Então, essa é aquela pessoa que ora sim, ora eu creio, ora eu não creio, ora eu acredito, ora eu não acredito. E essas pessoas, elas vão ter dificuldade, inclusive de se firmar na igreja. Tá? Inclusive de se firmar na igreja. Um exemplo clássico dessa situação de ora sim, ora não, é a história do Pedro, né? Se vocês perceberem, eu vou ler aqui rapidinho. Veja só o que aconteceu com o nosso amigo Pedrão. Tá? Pedro está com os discípulos, né? E eles estão no mar. O mar começa a se agitar, né? E aí eles começam a questionar, né? Ficaram preocupados. Mas de repente, né, eles conseguem ver Jesus andando sobre o mar. E aí deixa eu ler só um pedacinho do texto aqui. Né? E logo a seguir Jesus fez o que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro, né, sempre Pedro era um camarada que eu acho fantástico, porque ele era extremamente colérico, era um sujeito que sempre estava, né, de frente nas situações. Ele chega e diz: "Olha, se é o Senhor mesmo," olha ele duvidando, "se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Tudo bem, venha." E Pedro desce do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor!" Né? E é interessante, né, que prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus." E a grande pergunta é essa, né? Por que você duvidou? Irmãos, essa parábola, né, esse texto, né, da palavra do Senhor, ele nos mostra, deixa bem claro pra gente que a gente não deve duvidar. Né? Quando a gente duvida, a gente afunda. Tá? Quando a gente duvida, nós deixamos de receber a bênção. Quando a gente duvida, a nossa fé se esvai. Tá? Então é importante, se você vai pedir a Deus alguma coisa, peça com fé, sem duvidar. Tá? Crendo que Ele é Deus e que Ele fará o melhor, porque nem sempre o que a gente pede é o melhor para a gente. Tá? Mas como o texto da palavra do Senhor diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus vai nos dar sempre o melhor, mesmo que não seja aquilo que a gente quer. Quem não deve esperar receber coisa nenhuma de Deus? E por quê? Olha aí, ó. Não pense tal homem, aquele que duvida, né, que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável
em tudo o que faz. É o que diz aí Tiago 1, 7 e 8. E aí Tiago fala 2 resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Feito o Pedrão lá, né? Primeiro, fracasso na oração. Ele não vai alcançar coisa alguma. E o segundo, inconstância espiritual. Ele não vai chegar à maturidade, mas vai estar exposto aos ventos de doutrina. Então a gente tem uma série de crentes hoje que não se firmam na igreja. Então é aquela coisa, né? Isso não é de hoje, isso sempre aconteceu, na verdade. Já trabalhei em várias igrejas e sempre tem irmãos que, não sei por que razão, elas estão sempre procurando algo novo. Eles estão sempre procurando um evento, eles estão procurando um novo soprar do Espírito. Né? E não percebem, né, que Jesus Cristo basta. Assim como Paulo exorta os colossenses a crer. Basta, Jesus Cristo basta, não precisa de nenhum sopro espiritual, né? Não precisa de nenhuma situação em que você vai cair, né? De nenhuma situação emocional extrema, não precisa de nada disso, nenhum arrepio na pele para poder sentir a Deus. Se você ter comunhão com Deus, você vai ter fé, né, nele, né? Vai crer na sua palavra, vai ter comunhão, vai ter relacionamento. As pessoas, a gente precisa mais de relacionamento e não de igrejas novas, não de planos novos, porque Deus é o mesmo, né? Jesus está aí, né, batendo a porta, esperando que a gente abra para Ele poder compartilhar com a gente. O problema é que as pessoas deixam a porta fechada, né, e ficam eternamente procurando a um Deus que está à porta. Ficam eternamente esperando que algum homem, alguma mulher, algum líder tenha a resposta, né, para que ele encontre a Deus, mas só que Jesus Cristo está esperando para ser recebido por nós. É meio aquela história que a gente conversou há um tempo atrás em um dos nossos encontros na EBD. Jesus Cristo já deu, né, 99 dos passos. O último passo tem que ser nosso. E os irmãos ficam, né, procurando, gastando a sua energia, né, tentando encontrar Jesus, encontrar Deus, né, em situações, em regras humanas, em rituais, que não vai nos levar a lugar nenhum. Né? E toda hora que surge um ritual, uma nova tendência, uma nova heresia, eles se apegam àquilo achando que é a resposta para as suas orações. Mas Jesus sempre esteve ali, esperando por nós, esperando para que a gente abra a porta e que permita que Ele entre e possa aí ceiar, né, estar conosco. Passamos agora para um momento de inspiração que o Max Lucado nos coloca, e aí ele faz um comentário que eu acho bem interessante. O verdadeiro caráter não é visto em momentos heróicos, mas nos solavancos triviais do dia a dia. Irmãos, é interessante a gente perceber o quanto a gente consegue sair da graça, né? É um termo que a gente usa muito. Sair da graça quando a gente está em situações que nos confrontam, né? Situações que nos provam, principalmente os nossos dons, os dons do Espírito que deveriam habitar em nós. Então é um telefonema mais tarde da noite, uma professora que é ranzinza, nossas mães que muitas vezes gritam, são nervosas, refeições estragadas, pneus furados durante o tempo, brigas no trânsito, engarrafamento, jogos de futebol, porque olha, é uma coisa reveladora colocar um irmão para jogar futebol, né? Muitas vezes o camarada perde as estribeiras e acaba falando coisas que não deve, acaba provando, né, a sua carnalidade naqueles esportes. Então, é preciso que a gente seja exemplo em toda situação. A palavra de Deus nos diz, né, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, devemos fazer para a glória do Senhor. Isso é maturidade na fé. É você perceber que em tudo você vai ser espelho, que em tudo você vai ser exemplo e que vocês têm que estar pronto, né, para poder demonstrar o amor de Deus, demonstrar Deus em sua vida, né? Jesus Cristo em sua vida em todo momento, tá? Nas suas palavras, nas suas ações, seja em que situação for. Isso são as nossas provas.
seja em que situação for, devemos estar prontos para mostrar a presença de Deus em nossa vida. E temos que ter cuidado com essas nossas reações do dia a dia. E aí, saindo daquele momento de exploração, de reflexão, vamos agora para o que a gente vai fazer a partir do momento em que a gente entende esse texto e começa a ouvir, né, essa palavra que a gente está estudando aqui. E aí a pergunta que Max Lucado faz é, olha, como as pancadas da vida o desafiam a buscar a Deus? É claro que isso é uma pergunta pessoal, mas eu explorei aqui alguns textos que nos trazem, né, uma ideia do que é esperado de Deus quando nós passamos por dificuldades. E sabemos, nós temos que entender que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, lá em Romanos 8, 28. Quando estamos sendo provados, irmãos, é importante, né, que a gente entenda que nós precisamos de sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. Então as pancadas que a gente sofre tem que servir para a gente amadurecer. Tá? Temos que servir para a gente amadurecer. Por isso que Tiago fala de sabedoria lá no texto. Sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e a glória de Deus. É aquela velha história, olha, o copo está vazio. Não, o copo está, né, o copo está meio vazio. Não, o copo está meio cheio. Cada situação de nossa vida é uma oportunidade de a gente demonstrar a glória de Deus, mesmo na dificuldade. É quando as pessoas chegam para a gente e falam assim, olha, mas não aqui querendo me exaltar, não isso, mas muitas vezes as pessoas chegam para mim e fazem, Edson, como é que você consegue manter a calma? O mundo está pegando fogo e você está tão calmo. Deus que me dá essa calma, porque por mim mesmo, fiquem certos, eu não conseguiria. Eu não sou, como diz o pastor Joésio, né? Eu não sou um manso, eu sou calmo. Às vezes eu perco também a paciência. Aliás, todo mundo, né, em dado momento, perde a paciência. Mas essa calma, essa centralidade em meio às dificuldades, aos desafios, é Deus. Deus, né, busca por isso, busca por esse dom, né, através da palavra do Senhor. Então, precisamos entender isso. Precisamos ser sábios em entender isso. E é importante porque a sabedoria é algo que vai muito além da inteligência. Tá certo? Vai muito além da inteligência. Tem muita gente que tem um vasto conhecimento e que não é sábio. Tem muita gente que tem vários cursos superiores, que é uma cultura vasta e não é sábio. Tem um ditado que eu acho interessante. Não sei quem disse, mas eu achei interessante, né, e quero compartilhar com os irmãos. Diz o seguinte, que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Né? Existe a pessoa tola, existe o inteligente e existe o sábio. A tola, mesmo quando ela erra, ela não vai aprender. Ela vai continuar tola. A inteligente, ela vai aprender quando erra. Né? E também quando vê o tolo errar. O sábio, ele aprende vendo os erros dos outros. E aí ele não comete, né, aquele mesmo erro. Então, eu acho interessante essa fala. Tá? Então a gente tem que ser sábio. Mais que inteligente, a gente tem que ser sábio. A gente tem que saber, né, ter maturidade. E na linguagem organizacional, muitas vezes as pessoas falam de inteligência, né? Ser inteligente, ter uma inteligência emocional, uma inteligência de sentimentos. É sabedoria, tá certo? E é o que a palavra de Deus nos coloca. Temos que ser sábios. À medida que você enfrenta provações e dificuldades, como o seu relacionamento com Deus se transforma? Então, também é uma pergunta pessoal, mas eu levantei alguns pontos aqui que podem ser relevantes para que a gente comece a entender e como a gente começa a transformar nossos relacionamentos com Deus, né? A partir do momento que a gente entende o que é ser provado. Então, quando nós somos provados, desenvolvemos a paciência triunfadora. Nós vamos triunfar perante as dificuldades, perante as provações. Temos que ter essa ideia, né? Esse sentimento de que aquilo vai passar.
que a gente não vai ser provado, né, além daquilo que a gente possa suportar. Porque Deus é que nos prova, que Deus é que prova a nossa fé. E nós temos que ter paciência, nós temos que ter sabedoria, que saberemos, entendermos que vamos triunfar diante daquela dificuldade. Quando somos provados, somos aprovados por Deus. Tem uma música do Logos que é linda, que fala exatamente sobre isso, né? Que nós precisamos ser obreiros aprovados, né? Que não temos nada a nos envergonhar. Então, é importante a gente entender isso. As provações vêm, essas provas que Deus nos coloca, é para nos lapidar, tá? Para nos trazer a maturidade cristã. E é nessas provas, né, quando nós somos provados, Deus nos aprova. Somos aprovados por Ele. E quando somos aprovados por Ele, nós crescemos. Quando somos provados, somos galardeados, né, ou galardoados por Deus. Então Deus nos dará recompensas. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. Então, irmãos, é importante a gente perceber isso. À medida que a gente enfrenta as provações, nosso relacionamento deve ser transformado, porque nós devemos entender esses 4 pontos. Que nós somos provados, né? E vamos desenvolver a paciência triunfadora, né? Vamos amadurecer. Somos provados, nós somos aprovados por Deus. Somos provados, somos galardoados por Deus. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o amor de Deus em nossas vidas. E isso é maravilhoso. De que modo você costuma reagir às dificuldades da vida? Novamente, uma pergunta totalmente pessoal, mas buscando que você reaja, que você comece a pensar na sua vida diante do que Tiago está dizendo. Mas vou deixar aqui algumas questões que são importantes. Eu poderia colocar para você como é que você reage. Você é uma pessoa madura ou você é uma pessoa imatura? Então, uma pessoa madura é paciente nas provas. Ela sabe que Deus está do seu lado, ela sabe que vai ultrapassar aquele momento, ela sabe, né, com fé em Cristo, que tudo aquilo é só um instante, né, mas que a alegria vem pela manhã. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Ela começa a dar brecha, quando é provada, ela começa a dar brechas, né, para que Satanás atue em sua vida. E isso é um problema. Quantas vezes a gente sofre, né, algum tipo de mágoa por alguém, e a palavra de Deus diz, né, lembra que a gente conversou há uns domingos atrás sobre o milagre do perdão, e como a gente não deve permitir, né, que a raiz de amargura se instale em nosso coração. Mas muitas vezes a pessoa imatura, ela simplesmente sofre, e aí ela permite, né, que a raiz de amargura se instale em seu coração, que Satanás começa a cirandar na sua vida, e aí ela começa a maldizer as pessoas, ela começa a não querer mais relacionamento, ela começa a segurar, né, a reter o perdão. E isso aí, meu amigo, o que era aprovação já virou tentação. E aí, se a pessoa não voltar-se para Cristo, ela com certeza vai se perder, né? E vai sucumbir em meio a essas tentações. Então, provas são testes enviados por Deus. Tentações são armadilhas enviadas por Satanás e encorajadas por nossa natureza caída. Então, é importante você pensar na sua postura, como é que você vai reagir em meio às dificuldades da vida. Nós temos que estar preparados para elas, porque isso já foi avisado-nos, né? Jesus Cristo deixou isso bem claro para a gente. E é importante que a gente não permita, né? Nós não permitamos que as nossas provas se transformem em tentações. Como você pode encontrar alegria em meio às dificuldades? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Quando lá em Tiago 1, 9 a 11, ele fala, quando somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Ele fala lá que a gente tem que nos alegrar enquanto somos provados, né? Porque aquilo ali vai nos levar a uma maturidade cristã. Mas ele faz também uma menção nisso, né? No capítulo 1, do versículo 9 a 11, e ele faz uma comparação entre ricos e
pobres. E perceba que esse é um assunto que a gente já comentou lá no início da nossa lição, que era uma realidade da época, né? Uma realidade em que eles estavam vivenciando. Muitos ricos que roubavam, que exploravam, né, os pobres, tá? E muitos pobres também, né, que eram ali, vamos dizer assim, vistos, né, de forma a serem humilhados, né, por essas pessoas, por esses ricos. E aí ele coloca o seguinte, ó, Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias: cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e status eram problemas reais entre aqueles irmãos. Aí você pode ler nos textos que a gente está mencionando aí, né, no capítulo 2, de 1 a 7, de 15 a 16, do 4, de 1 a 3, do 5, de 1 a 8. E aí é importante, ele coloca bem claro para a gente que o pobre deve gloriar-se na sua dignidade, né, na sua honradez, tá? Em saber, né, que o Senhor, né, tem cuidado dele, que ele tem que se manter íntegro, tá joia? Então ele tem que gloriar-se na sua integridade. O rico na sua insignificância. Então o rico, né, ele deve perceber que tudo aquilo que ele tem, inclusive o texto fala sobre isso, tudo aquilo que ele tem vai cessar, vai se perder, vai se acabar. É aquela velha história que a gente sempre diz, aquele velho ditado que a gente sempre usa, né? Você morre e fica tudo aí. Você não vai levar nada, meu amigo. Nada. Não adianta porque você tem um dinheiro a mais, tem uma grana a mais, querer humilhar pessoas. Porque tudo que você tem, você não vai poder levar coisa alguma. Do mesmo modo que você veio a este mundo, do mesmo modo você sairá sem nada. Tá? Então é importante que mesmo as pessoas que têm mais condição financeira percebam isso. E uma frase que eu acho muito, muito bonita, que é colocada nesse comentário: não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar aquilo que não pode perder. E o que a gente não pode perder é a graça do Senhor, os galardões que o Senhor tem a nos proporcionar nos céus. Isso a gente não pode perder. Então, a Bíblia já nos adverte quanto a juntar tesouros na terra. Não é que você vai ser pobre. Deus não condena, tendo condições no caso, né? Deus não condena a riqueza. A gente já falou sobre isso. Deus não condena a riqueza. Mas o que Deus condena é essa idolatria ao dinheiro. É transformar o dinheiro em seu senhor. É transformar o dinheiro em motivo da sua vida. E a partir daí humilhar as pessoas. A gente tem que entender que o recurso que nos é colocado à mão é para abençoar pessoas. É para honrar o nome de Deus com esse dinheiro. Tá? E então é isso que a gente está colocando no seu texto. Né? Você não deve se envergonhar por ser pobre. Né? Você deve gloriar-se na sua dignidade. E você que é rico, não pense que vai levar nada desses recursos. Né? Porque não é isso que Deus tem buscado. É importante que você entenda que você não é tolo quando você vai perder aquilo que não pode acumular para ganhar aquilo que você não pode perder. E uma coisa importante que Max Lucado coloca como lição de vida para a gente é a necessidade, né? Nós precisamos ter um plano para quando as coisas derem errado. A gente até agora falou de uma série das provações que vêm, né? Que Deus nos coloca à frente. Mas, irmãos, tem muita coisa também na nossa vida, nos problemas que a gente enfrenta, que é fruto da nossa própria falta de sabedoria. Tem muita coisa que a gente enfrenta que é fruto das nossas decisões erradas. Tá? E por que a gente está falando de decisões erradas? Né? O pastor Joésio, ele fez uma menção em algumas das suas pregações que eu acho bem interessante, é uma coisa que a gente pratica aqui em casa também. Que a paz do Senhor seja, né, o nosso norte. Que a paz do Senhor nos indique o caminho a seguir. Tá? Então, é importante a gente entender isso. A gente tem que buscar a Deus em todas as situações da nossa vida e colocá-lo à frente das decisões que a gente vai tomar. Muitas vezes a gente toma decisões erradas, né, e começa a passar por dificuldades, por aflições, por aperreios na vida, né, e a gente
muitas vezes eleva essa ideia de que a gente tá sofrendo, né? E muitas vezes culpa Deus por isso, mas muitas vezes Deus não tem relação com isso, porque Ele não foi chamado, né, para tomar decisão junto com você. Você muitas vezes, no arrobo do seu, né, da sua imaturidade, a gente toma decisões e acaba pisando na bola. E a gente sofre as consequências. Jesus nunca prometeu para a gente, né, como a gente colocou lá atrás, nos livrar dos problemas, mas está conosco nos problemas. Mas muitos dos nossos problemas são causados por nossa própria imaturidade, por a nossa própria falta de fé, pela nossa própria incoerência, muitas vezes, naquilo que a gente prega e naquilo que a gente vive. Muitas vezes são consequências dos erros que a gente comete. Então, é importante que a gente faça um plano, né, para quando essas coisas derem errado. Uma coisa também importante que ele coloca é que a gente deve planejar. A palavra de Deus nos coloca também isso de forma muito clara. Ao homem cabe fazer os planos, embora o realizar seja do Senhor, mas nós precisamos planejar. Nós precisamos nos organizar enquanto seres humanos, colocar nossa vida, né, numa escala de valores e colocar ali as nossas metas, nossos sonhos. Porque a gente tem que pedir a Deus com fé. A gente não pode pedir algo que a gente não sabe o que é. A gente precisa planejar isso. A gente precisa planejar. Tá joia? Então é importante que você planeje. É importante que você crie um plano de vida. Peça a Deus a orientação. Coloque Deus nesse negócio. Mas planeje, pense, né? Procure organizar-se. Para que quando as situações difíceis vier, você está preparado. Não só espiritualmente, mas muitas vezes materialmente, para suprir e para enfrentar, né, com menor sofrimento aquela dificuldade, aquela provação. Por fim, encerrando o nosso estudo de hoje, eu vou deixar aqui, como eu sempre faço, uma palavra final que o Max Lucado nos coloca em forma de oração. E diz o seguinte: Pai, nos aproximamos de Ti como somos, enfrentando as provações da vida. Somos gratos porque nunca nos deste as costas. Tu prometeste nos dar sabedoria e a força de que precisamos para encarar cada dia. Continua a nos pôr à prova até que o nosso caráter brilhe e glorifique a Ti. E com essa palavra, irmãos, a gente se despede, desejando aos irmãos um domingo maravilhoso, um resto de domingo maravilhoso, que o Senhor possa operar em vossas vidas, que essas palavras ditas aqui, que esse texto de Tiago possa ter trazido algum refrigério ao teu coração, que ele possa estar te norteando, né, para uma vida de maior consciência, de maior maturidade cristã, e que você possa aprender nas provas e continuar glorificando e adorando ao nome do Senhor. Que a graça do Senhor possa estar convosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de Ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu.
eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou